Vocês estão bem? Tá tudo jóia? Então tá bom. Eu estou muito contente de poder fazer essa palestra de novo, porque essa palestra ela foi feita alguns dias atrás, no aniversário do Centro Espírita Seara de Jesus, aqui em Osasco, um dos centros espíritas mais velhos de Osasco, mais antigos. E essa palestra tocou muito no meu coração, até comentei com a Vera, tocou muito no meu coração. Ela foi muito forte para mim e eu tenho certeza que eu vou utilizar esse tema em muitos momentos. Por quê? Porque esse tema, fé, autoconhecimento e autocura, está escrito, quem está vendo pelo YouTube, está vendo lá, caminho para a autocura. Não foi isso que eu coloquei. É e autocura. Porque essa estrutura, esses três pilares, eles diretamente, gente, espelham a doutrina espírita. Eles espelham a estrutura do conhecimento espírita. E nós vamos conversar por quê. Então nós vamos seguir esse caminho, a sequência está perfeita. É essa mesmo. Fé, autoconhecimento e autocura. Então eu vou convidar vocês hoje, gente, a uma viagem, porque nós vamos fazer nosso comentário, aqui, a nossa exposição, praticamente só com histórias. Só com histórias. E quando a gente fala de fé, que é o primeiro pedaço, eu queria lembrar com vocês, o que nos aproximou, algum momento, de uma religião? Ou de procurar um lugar onde eu me conectasse com o mais alto, se eu não quero chamar de religião, né? O que fez eu me aproximar desse lugar? Pode ter sido uma dor, uma angústia, mas o que fez você entrar por essa porta pela primeira vez e vir até aqui? Quem está vindo aqui pela primeira vez hoje? Sejam bem-vindos. Normalmente, gente, existe uma força dentro da gente que a gente não tem certeza do nome, a gente não sabe muito bem qual que é esse impulso, mas ele traz a gente, faz com que a gente acredite e fale, não, eu vou tentar. É ou não é, gente, assim? Dá para escrever claramente o que é fé? Não dá, né? Não dá. Porém, quando a gente começa a conhecer o Espiritismo, quando a gente começa a conhecer a estrutura da doutrina espírita, clareia-se muita coisa em torno daquilo que a gente achava que era fé e era só um apego, era só uma vontade meio estranha, daquilo que é a fé verdadeira, a fé raciocinada, a fé porque eu sei o que é, a fé porque eu conheço, porque eu entendo, não é místico, não é escondido, é transparente, é possível. Tudo bem, gente? Vocês estão comigo? Quem tem mais tempo de estudo, quem está na doutrina há mais tempo, hoje nós vamos mexer os trilhos um pouquinho. Por quê? Porque a gente, quando está aqui iniciando os estudos, a Heloísa passou vários recados aqui sobre cursos, a primeira base que vem para a gente se fortalecer é a fé. É a primeira base. Por quê? Se eu não tiver fé, eu não terei coragem de me conhecer. Não terei. Eu garanto. Vocês não terão. Eu preciso ter fé. Eu preciso entender e confiar onde eu estou pisando. Com quem eu estou. Quem que me cerca? Quem que me fortalece? Porque daí eu vou me soltando, eu vou confiando, eu vou acreditando. E isso faz parte do caminho para o autoconhecimento. Não adianta nada eu não ter tanta fé e falar, não, que eu vou estudar, eu estou
aprofundando o autoconhecimento. Sem fé, você não está indo muito longe. É só teoria. Então, eu vou contar uma historinha para vocês sobre fé. Que no meu entendimento, José Carlos, é uma das histórias que melhor expressam essa palavrinha pequena com 2 letras. Quem vem na fluidoterapia já ouviu eu contar essa história pelo menos umas 2 ou 3 vezes. Mas, por favor, aquele que já conhece, faz de conta que você não ouviu ainda. Tá? Para poder me deixar animado. A história é assim. Existia, num tempo, um local como se fosse um mosteiro. Um lugar onde várias pessoas estudavam e procuravam praticar o bem. Mas era um lugar que eles estudavam profundamente Jesus. E procuravam entender os seus caminhos, entender os seus passos. Nesse local tinha um que já estava lá há bastante tempo, um ancião. Um senhor que o seu olhar era de doçura. E ele, há muito tempo lá trabalhando, ele começou a liderar um dos trabalhos de assistência que tinha nesse mosteiro. Que era o quê? As pessoas mais necessitadas da região, as pessoas mais sofridas, as pessoas que tinham as suas carências mais profundas, batiam a porta sempre no mesmo dia e horário para receber a palavra, o alimento, o acolhimento que aquele local poderia oferecer. Esse ancião, pela sua experiência, ele se tornou praticamente o líder desse trabalho. Sempre, naquele dia e horário, ele estava lá para atender aquele que necessitava. Mas existe uma particularidade desse Senhor. Há muito tempo, ele pedia nas suas preces para Jesus: Jesus, eu sou grato pelo meu trabalho, eu sou grato pelo aprendizado, eu sou grato pelo espaço que eu tenho, pela minha cama, pelo meu alimento, mas eu queria lhe fazer um pedido. Eu queria muito vê-lo. Ele sempre pedia para ver Jesus. Sempre pedia para poder ver Jesus, ter um encontro com Jesus. E os anos se passavam. E o trabalho acontecia, e os estudos, e as suas meditações, tudo acontecia. Muito bem. Chegou um belo dia, um sábado pela manhã, no horário próximo de acordar, esse senhor desperta para o dia, vê a luz do sol, vai acordando, e ele acompanha o horário e vê, bom, logo está no horário de eu atender as pessoas que vão chegar ao portão. Como era sempre combinado, as pessoas estavam sempre na hora certa no portão. Muito bem, ele levantou da sua cama, começou a se trocar para ir poder atender, para poder tomar seu café e atender. No que ele sentou na cama para vestir os seus calçados, ele olhou na ponta da cama e sentiu uma presença. Ele achou estranho porque ele estava sozinho no quarto. No que ele levantou os olhos, ele viu que Jesus estava em pé, à ponta da sua cama, olhando para ele. E ele começou a tremer, começou a ficar nervoso, começou a ficar... Porque ele estava terminando de colocar o calçado e já estava pronto para descer. E não saía voz nenhuma, ele travou. Ficou... Nesse instante, nesses segundos, nessa fração de segundo, tocou a campainha do portão de atendimento das pessoas que vinham buscar ajuda. E no que ele olhou o horário, estava na hora
A hora que ele olhou no relógio, estava na hora realmente dele descer e já atender as pessoas. E aí ele ficou naquela angústia: o que eu faço agora? O sonho da minha vida, todos os pedidos que eu fiz era ver Jesus. Jesus estava na beira da cama, em pé, olhando para ele. Aí ele abaixou a cabeça, respirou, passou ao lado, na ponta da cama assim, passou ao lado, abriu a porta e desceu para atender os necessitados. Atendeu a todos os necessitados, a todos que precisavam de ajuda, um por um. Atendeu, acolheu, sem pressa. A hora que terminou, depois de atender todo mundo com tranquilidade, o que ele pensou? Bom, agora vou continuar rezando, né? Para que eu possa encontrar o mestre em uma outra oportunidade. Ele voltou para o quarto, devagar, porque existia ainda algo dentro dele, porque foi lá que ele viu. Na hora que ele abre a porta do quarto e entra, Jesus está lá, aguardando ele, na mesma posição ao pé da cama. Ele entra, ele fica em choque, assim, ele fica em júbilo, ele fica feliz, ele fica, sabe, ele fica de todo jeito, assim, ele fica maluco, ele fica muito alegre. Antes de ele falar qualquer coisa, Jesus fala para ele: se você tivesse deixado de ir e ficado aqui, eu não teria permanecido nessa sala. Eu permaneci porque você foi. A sua fé é imensa. Por conta da sua fé, eu permaneci aqui e agora nós vamos conversar. Então, gente, essa história, ela traz uma essência que a nossa fé, apesar de a gente precisar conhecer, entender por que eu confio, por que eu creio, por que eu acredito, a nossa fé é algo que tem que vir de dentro de uma certeza absoluta, uma potência absoluta. Quem de nós não esqueceria o seu trabalho, o seu afazer por conta de uma presença dessa? É da gente pensar, né? Quantas vezes nós não temos a nossa tarefa a fazer e a gente abre mão por conta de alguma coisa que nos desvia, né? Então, ali, naquele momento mais forte, ele provou a sua fé, ele provou a sua história, ele provou para ele mesmo. Mas vamos falar de autoconhecimento. Já que o caminho nosso de estrutura dentro da doutrina, ele vem da fé para o autoconhecimento e a autocura. Esse autoconhecimento é para nós entendermos basicamente da onde viemos, o que estamos aqui fazendo e para onde vamos. Dentro dessa estrutura de autoconhecimento, a gente começa a perceber por que nós nos comportamos como comportamos, por que tenho certas tendências, por que possuo algumas questões pregressas, né? Quem nunca aqui tem alguém na família que, nossa, mas desde pequeno tem tal tendência, desde pequeno tem tal questão. Então, quando se fala do autoconhecimento, além dos aspectos visíveis da materialidade, é o autoconhecimento dos nossos sentimentos, das nossas emoções.
onde nós levamos os nossos pensamentos. Então, autoconhecimento, quando a gente deixa ele no quadro, como se fosse algo técnico, olha lá, ali você aprende a ser assim, a ser assado, aqui você vê e tal, tal, tal. Quando você vê essa parte técnica, legal, é importante, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Existe uma história que a gente fala que é assim, né? Tem um momento que a pessoa entra na doutrina espírita, que é o que a grande maioria de nós está fazendo aqui hoje. Existe um momento que a gente começa a sentir a doutrina dentro da gente, que é o quê? Eu entender o que está acontecendo com a minha fé, entender o que está acontecendo com o meu autoconhecimento, o que eu estou fazendo com isso. E chega um momento que a doutrina começa a sair de mim. Esse sair de mim é um momento mais significativo que eu estou apresentando o meu autoconhecimento. Nessa história de autoconhecimento, existia um caminho muito lindo de terra, uma estrada linda de terra, tá? Quando de repente um cavalo aparece correndo muito rápido nessa estrada, muito rápido, com um rapaz em cima, tem um homem em cima, mas correndo nessa estrada muito rápido. Parece que ele sabe o que está fazendo, porque ele está muito determinado, correndo em cima do cavalo, está conduzindo o cavalo, parece. Ao lado da estrada tem um outro homem que vê esse homem vindo com esse cavalo correndo muito e pergunta: Ei, você, aonde você está indo assim? Aquele homem que está em cima do cavalo responde: pergunte para o cavalo. Essa é a história da maioria de nós. Essa é a história da maioria de nós. Gente, o cavalo representa os hábitos, representa aquilo que você faz automaticamente, que você não percebe, que você não olha e você está indo em frente, você nem sabe para onde. Você não sabe para onde. Você levanta, não que eu tenho que trabalhar, não que eu tenho que fazer, não que eu tenho que não sei o quê. Para onde você está indo? Para onde você está indo? Os seus hábitos, essa simbologia do cavalo, ele é os nossos hábitos, os desejos que nos puxam, que nos levam para algum lugar que você nem sabe qual é. Você não tem controle. Você só está montado em cima e vamos que vamos. Então nós temos que tomar cuidado com o seguinte: muitos de nós falam, não, mas eu me conheço, eu tenho autoconhecimento. Você tem? E está vivendo uma vida automática, com hábitos repetitivos, sem desenvolver nada, sem se perguntar quanto a um propósito, quanto ao significado da tua vida. Para onde você está indo, amigão? Você só sabe que está indo. Só sabe que está indo. Loucamente, numa velocidade incrível. Para onde? Aonde os seus hábitos estão te levando. Na mesma repetição, semana após semana. Final de semana após final de semana. Pense um pouquinho nisso. Então, esse cuidado do que eu faço com a minha vida, eu só vou ter coragem de mexer nisso quando eu me conheço. Quando eu começo a perceber onde está o meu ego.
Como estão aquelas emoções, aquelas situações que eu tenho facilmente, de orgulho, egoísmo, inveja, ódio, raiva. Porque a gente fazer 4, 5, 10, 20, 30 anos de curso, gente, e não colocar em prática, eu continuo sendo um tolo em cima de um cavalo lindo, correndo muito rápido, porque eu não altero a minha vida. Então a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo. A gente está dando valor em quê? E aí, gente, o próximo passo, qual que é o próximo passo? A autocura. Mas nós espíritas, nós todos espíritas, não gostamos de ouvir a palavra cura. Sabiam? Nenhum espírita suporta ouvir a palavra cura. Porque tem uma tendência milagrosa. Isso é coisa de, sabe? Tem alguém enganando, existe um embuste nisso. Tem algum milagreiro querendo aparecer. Agora, a autocura, gente, é o objetivo maior das nossas encarnações. Nós não estamos falando de uma cura, de uma verruga, de um câncer no fígado, de um câncer no pulmão. Não estamos falando disso. Estamos falando de uma autocura espiritual. Esse é o objetivo da gente estar aqui encarnado, vivendo essa experiência. Quem não está vivendo essa experiência não é digno de estar aqui. O objetivo maior de estarmos aqui é nos curarmos, soltar as mazelas, desprender as coisas ruins que um dia vivenciamos, aprender o novo. Deus não permitiria uma encarnação, gente, se não fosse para a gente ficar feliz, ficar mais leve, acontecer algo de útil, de produtivo em nós. E isso sim é autocura. É a gente autocurar o nosso egoísmo, autocurar a nossa inveja, autocurar o jeito que ouvimos as pessoas, um julgamento, com acho que. Quem somos nós para julgar alguma coisa? Então a autocura é o passo profundo da doutrina espírita. Uma autocura maravilhosa, saudável, que deixa a gente feliz, que não deixa a gente obrigado a nada, que deixa a gente transbordando de energia, de luz, gente. É isso que é o caminho. A cura, a força da cura está dentro de cada um de nós. Não está nas mãos de ninguém fora de nós. Podem haver colaboradores, mas a cura está dentro de você. E a história que eu tenho para a autocura existia. Eu vou traduzir para o nosso tempo, porque essa é uma história indiana. Então eu vou trazer para o tempo de hoje. Existia um pet shop, tudo bem assim? Existia um pet shop bem legal, antigo, um pet shop. E nesse pet shop tinha sempre ali na frente um cão lindo, maravilhoso, parecia um golden, sabe assim? Lindo, brilhante, calmo, dócil, obediente. E aí chegou um dia, uma pessoa,
e viu aquele cão e começou a conversar com o dono da pet shop, com o veterinário. Não sei o que, como é que é esse cão, não sei o que. Não, esse cão é maravilhoso. Esse cão é maravilhoso, ele é demais. Ele é saudável, ele é obediente, ele é companheiro. Ele é maravilhoso, espetacular. Aí essa pessoa chega e fala assim, não, mas eu quero comprar o seu cão. Eu falo, não, mas o cão não está à venda. Não, eu quero comprar teu cão. Mas não estou vendendo o cão. Não, eu quero comprar teu cão. Quanto vale o seu cão? Para mim vender meu cão eu quero 10 mil reais. Não, mas 10 mil reais no seu cão? Eu falei que ele não está à venda, que ele é um cão maravilhoso, é um cão especial. 10 mil reais você quer no seu cão? Sim, eu quero 10 mil reais no meu cão. Meu Deus! Mas olha, por tudo que você falou que é esse cão, eu vou ficar com o seu cão. Na hora de ir embora, ele perguntou, esse cão é fiel? O veterinário, o dono da pet shop, falou assim, o quê? Fiel? Eu já vendi esse cão 7 vezes. E ele voltou aqui as 7 vezes. Gente, esse gancho do fiel, por favor, vamos levar para a autocura. Se nós formos fiéis à nossa fé e ao nosso autoconhecimento, nós vamos nos curar. Vamos repetir comigo? Vamos lembrar. Se eu for fiel primeiro na minha fé. Que fezinha, hein, gente? Se eu for fiel na minha fé. Estiver pleno do meu autoconhecimento, eu terei a minha autocura. Eu preciso ser fiel. Nós precisamos aprender a ser fiel. Nós aprendemos muita coisa, gente. Quantos evangelhos maravilhosos os nossos irmãos não colocam aqui todos os segunda, quarta tarde, quarta noite, domingo de manhã. Quantos aprendizados maravilhosos, gente. Quantos estudos que mexem com a gente, que a gente vai despertando, que a gente vai fazendo. Chega na hora do dia a dia, o que a gente faz? Tchau. Não é fiel. Nós precisamos aprender a ser fiel àquilo que a gente conquistou. Se você estudou, se você acreditou, se você entendeu, guarda aquilo no coração e usa. Isso é ser fiel. Mas não, as pessoas conhecem as coisas, aprendem as coisas, e na hora do vamos ver, tchau. Aí fala, não, mas eu tenho que fazer mais um curso. Agora, a hora que eu fizer mais esse curso, eu vou ficar o pica das galáxias. Gente, não é no curso que é o problema. É lógico que nós temos que estudar e entender o básico. Precisamos, não tem como. Senão a gente fica, né, aquela fé cega, cheia de estruturas. Né? A gente tem que estudar. A gente tem que entender. Só que cuidado para não ficar colocando assim, a hora que eu fizer o meu 15º curso, aí você vai ver como é que eu vou ficar. Aí, não é isso, gente. Não é isso. Precisamos trazer esse lado fiel ao que a gente já conhece. O problema não é o que você não sabe. O problema é o que você faz com o que você sabe. Nós não colocamos em prática as coisas que a gente já sabe na vida, gente. A gente já sabe bastante coisa. Vamos colocar em prática esse quinhãozinho que a gente sabe que ele transforma o mundo já. Se a gente tiver coragem de olhar para ele. Então hoje, gente, encerrando, eu quero comentar com vocês justamente isso. Se ninguém falou para vocês, hoje está falado. Vocês têm dentro de vocês um potencial para transformar o que vocês quiserem.
Vocês podem. Acreditem em vocês, porque Jesus acredita. Ele nos aguarda. Confiem no pouco que vocês acham que tem. Isso é muito nas mãos de Jesus. Muito. Eu agradeço profundamente o tempo de vocês. E penso o seguinte: existia um menino na beira da praia jogando estrelinhas do mar para o fundo do mar, de volta. A praia era linda, grande. Milhares de estrelinhas do mar aonde a onda chega. Milhares de estrelinhas do mar aonde a onda chega. E esse menino pegando e jogando. Foi chegando um homem que estava ali de férias, passeando. Ele era um escritor. E ele viu aquela cena e ficou construindo na mente. Aí ele chegou e falou pro menino, falou assim: menino, olha, eu estou vendo você jogando estrelinha do mar, mas você não vai dar conta. Olha quantas nessa praia toda, nessa praia imensa de quilômetros aqui. Você está jogando estrelinha por estrelinha de volta. O menino olhou para ele, agachou, pegou mais uma estrelinha e jogou, e falou para ele: se para essa estrelinha eu fizer a diferença, já valeu. Então, gente, se um de vocês aqui não se esquecer do que eu falei essa noite, valeu. Muito bem? Obrigado. Vamos fazer a nossa prece. Vamos